Boa noite, pessoal. Bom, me chamo Eduardo Santos e a gente está falando aqui sobre o amor, né? O amor como solução. E aí, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Eu fico me perguntando se essas coisas são tão fáceis, né? A gente lê, é tão fácil, tão simples, tão natural. E aí quando a gente tenta executar é tão complicado, tão difícil. E às vezes a gente se pergunta por que é tão complicado para nós assim? Com tudo isso que a gente já viveu até aqui, com todas essas histórias, com todos esses exemplos, com todos esses seres que vieram aqui para nos ajudar, né? Nosso mano mais velho, Cristo, veio aqui, nos deu exemplo, mostrou, falou. E mesmo assim a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer, de executar isso. E a primeira explicação é porque ainda somos crianças, do ponto de vista espiritual. Quase bebês, engatinhando. Estamos aprendendo na caminhada espiritual. A gente vai chegar lá. Mas a gente precisa passar por algumas coisas primeiro para poder chegar lá. E é para isso que a gente está aqui no nosso planeta e em outros diversos planetas, para aprender, para nos provar. E às vezes até para nos testar. E quando a gente fala em amor, a gente precisa lembrar de um sentimento que nos afasta completamente dele. Talvez seja o principal que gera um segundo que nos afasta totalmente do amor, que é o egoísmo. E nós por natureza somos egoístas. Por natureza nós somos egoístas. Não por essência, por natureza. Que a nossa essência é divina. Mas a nossa natureza é egoísta. Com o tempo, nós aprendemos a ser egoísta. A gente disputava o alimento com o outro. Nós aprendemos ao quê? A rivalizar. Nós disputávamos os relacionamentos com os outros. Nós aprendemos a disputar. Nós tínhamos a necessidade de sermos maiores do que os outros. Aprendemos a disputar. Na nossa caminhada evolutiva, a disputa sempre foi muito clara. Sempre esteve nos acompanhando. E chegou um momento que alguém disse, pronto, agora vamos parar, agora está na hora de agregar de novo. Esquece a disputa. Vamos tentar dar as mãos. Só que falar é bonito, né? Difícil é fazer. Podemos ficar aqui horas falando sobre o amor, discursando, achando maravilhoso, coisas lindas, textos maravilhosos, mas na prática, como é que a gente educa para amar? Como é que a gente aprende a amar? E o primeiro dos fatores para a gente aprender a amar é a gente entender esse elo que existe com o nosso egoísmo. Entender que não somos de todo ruim porque somos egoístas. Que às vezes também a gente tem aquela vontade de dizer que a gente é a pior coisa que existe na face da Terra, né? Vamos se jogando lá para baixo, vamos nos achando horríveis por causa do sentimento disso ou do pensamento. Nós estamos aprendendo. Então nós temos que entender onde nós estamos na caminhada evolutiva e o que nós precisamos fazer para mudar. O que nós precisamos fazer para ser diferente. Como na prática, no dia a dia, nós podemos fazer diferente? Começa por um pensamento, por uma atitude, por uma conversa. E às vezes a gente quer essa mudança assim instantânea, muito clara e muito grande. A gente quer algo grandioso. Eu quero enxergar a mudança em mim, sei lá, ajudando na cura do câncer. Aí eu sou um cara transformado.
Ou então eu quero ajudar a descobrir como acabar com a guerra no mundo. Aí eu vou ser o transformador. Então a gente quer sempre mudar o mundo, assim, de uma maneira visual, que a gente consiga fazer algo que para nós é grandioso. E a gente tem um poder gigantesco nas mãos, que é grandioso, mas que para nós é pequeno. Quando a gente olha, a gente acha pequeno. E está na nossa mão. Nós não dependemos do governante, nós não dependemos da igreja, nós não dependemos do centro espírita, nós não dependemos de ninguém para fazer isso. Só de nós. Que é a nossa atitude, a nossa forma de enxergar o mundo. O mundo não vai mudar porque alguém vai chegar e vai decretar que a partir de amanhã o mundo é diferente. Daí todo mundo acorda, todo mundo dorme com o mundo desse jeito e todo mundo acorda com um mundo maravilhoso, todo mundo sorrindo, todo mundo se amando. Não vai acontecer isso. O mundo vai mudar quando cada um de nós e todos nós mudarmos. E às vezes a gente está envolvido em algumas questões que vão acontecendo nesse nosso mundo e a gente começa a falar: ah, meu Deus do céu, como está ruim o mundo lá fora, como é horrível o nosso mundo, como é ruim viver. Olha só o mundo que a gente vive. Meu Deus, que coisa horrível. Olha que coisa absurda. Às vezes eu me pergunto assim, mas que mundo que a gente vive? Esse não é o mundo dos outros. Esse é o nosso mundo. E o que a gente está fazendo para fazer esse mundo ser diferente? No dia a dia. Será que a gente está aproveitando as oportunidades ou a gente está aproveitando para reclamar do que a gente acha que é falta de oportunidade? Obviamente que as adversidades existem e elas estão aqui porque é exatamente isso que nós viemos aqui. Combater as adversidades. Conviver com elas. Não ter problema num mundo de provas e expiações como é o nosso, não existe. Se alguém chegou aqui nesse estágio, aqui nessa estação, pensando nisso, como diz o outro, aperta a campainha, o stop e desce, porque não vai acontecer aqui. Aqui nós temos provas, aqui nós temos coisas a nos testar. Relacionamentos difíceis, família complicada, trabalho que não é o que eu gosto, colegas que não são perfeitos. Esses somos nós. É isso que nós temos pela frente. Não é um mundo maravilhoso onde as pessoas abrem a porta uns para os outros, dão um sorriso, bom dia, se cumprimentam, se agradam e se tratam todos bem. Não é esse mundo que nós estamos. Ainda. Nós vamos chegar lá, mas ainda nós temos um bom caminho para percorrer até chegar lá. E a pergunta é, qual é o nosso papel dentro dessa transformação? Vocês perguntaram qual é o papel de cada um de vocês, assim, dentro dessa transformação? O mundo está mudando, todo mundo fala isso o tempo inteiro, né? O mundo está mudando. O mundo está mudando, o mundo está mudando. Qual é o nosso papel na mudança? Nosso papel é mudar com o mundo. É ser o agente de mudança. Se preciso for, sermos nós os propositores dessa mudança. É sermos nós as pessoas que vamos alavancar os outros para se mexer. Uma conversa, uma troca, num carinho, num aperto de mão, num abraço, num sorriso. Se eu costumo chegar, às vezes, em determinados lugares carrancudos, será que se eu tentar chegar sorrindo, não vou mudar um pouquinho aquele ambiente? Ele não vai estar um pouquinho mais leve, ele não vai ser um pouquinho mais agradável? E talvez eu transforme o dia de uma pessoa e deixe aquele dia melhor. Isso faz parte da transformação do nosso mundo. Parece pequeno para nós. A gente queria estar fazendo algo grandioso. Mas o grandioso está aqui, em fazer isso todos os dias, a todo momento, que é possível. Isso quer dizer que a gente não vai ter problema e que a gente não vai explodir em algum momento? Não. Pelo contrário, isso quer dizer que nós vamos ter muito problema, que nós vamos explodir em vários momentos. O problema não é explodir num momento, o problema é o pós-explosão.
É como a gente lida com isso. É como a gente trata a nossa dificuldade. Porque se explodir faz parte do processo, evoluir com essa explosão também faz parte do processo. Então nós precisamos aprender a evoluir. Aquele termo de eu sou assim, sempre fui assim, não mudo mais. Agora já estou velho demais para mudar. Não existe. Ninguém está velho demais. Até porque nós já temos muitas encarnações nas costas. Se fosse por essa velhice, a gente está bem velho, porque a gente já encarnou bastante. Mas, como eu disse antes, ainda somos crianças no processo evolutivo. Todos nós. Ah, se eu não sei fazer, eu não vou aprender. Vai aprender. É só querer. Está cheio de exemplos no mundo de pessoas que começaram e mudaram completamente a sua rotina e a sua vida a partir de um determinado momento. Por uma escolha. Quem aqui se considera amado? Só eu? Ah, não, tem mais gente. Poxa, me assustei agora. Quem aqui considera que ama? Quase que quem ama quase não gerou dúvida. Agora quem é amado gerou umas dúvidas aí. Tipo, as pessoas estão meio confusas com o que é amor. Tenho uma certeza. Todos nós amamos e todos nós somos amados. Somos feitos da mesma essência. O primeiro ser que nos ama é Deus. Então, se nenhum outro ser humano na face da Terra nos amar, pelo menos a gente tem certeza que é Deus. Depois tem mais um monte dos amiguinhos dele, né, da turma dele, que vão estar junto com ele. Então, a gente é muito amado. E quando aqui a gente tem dificuldades e pensa que a gente não é amado pelos cristãos próximos, tem muitas pessoas que nos amam e a gente não faz nem ideia do quanto nos amam. E às vezes acontece alguma coisa que nos mostra quanto essas pessoas nos amam. Às vezes nem tão próximas da gente, às vezes nem de quem a gente esperava. E por que às vezes gera uma dúvida se a gente é amado ou não? Porque a gente tem muita expectativa do que é o amor. Ah, Eduardo, se eu fosse amado, eu teria alguém para me fazer o café todas as manhãs. Se eu fosse amado, alguém faria minha janta, quando eu chegar do trabalho, estaria prontinha já, esperando. Já com minha roupa separadinha para eu tomar meu banho e só relaxar. Se eu fosse amada, né, as mulheres gostam muito de flores, então se eu fosse amada, eu receberia flores pelo menos umas 4 vezes por semana. Tudo isso é demonstração de afeto, é demonstração de carinho, é demonstração às vezes de respeito, é demonstração às vezes de paixão, mas isso não é amor. Amor é o oposto disso. O amor é quando tu não tem nada para dar e mesmo assim a mão vai lá e te agarra, porque daí não tem mais troca. É só tu que está recebendo e alguém está ali se doando por ti. Isso é amor.